Ok, pastora Johanna, eu gentilmente pedi a ela que lesse a passagem em inglês para mim. Pastora Johanna, se você puder, por favor. Abra sua Bíblia em Atos 12. Quem ama o livro de Atos? Uau. Gente, tem algo especial no livro de Atos. Sabe por quê? O livro de Atos faz a gente lembrar tudo que Deus fez na igreja primitiva e Ele continua fazendo. Amém? So I have it here. Good evening, everyone. May God's peace be with you today. Amen. Can I hear an amen? Amen. All right. Everybody open up their Bibles. All right. Verse 1. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with his sword. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself and then went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left them. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord had sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed she ran back without opening it and exclaimed, "Peter's at the door." And they said, "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel." But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. "Tell James and the other brothers and sisters about this," he said. And then he left for another place. Amen. Okay, thank you. I will get there. I will get there. Hoje, na hora que nós estávamos vindo para cá, eu tenho 3 filhos. E eu sou muito orgulhosa deles, e toda vez que eu posso, eu falo deles. O Beni, o Cris e o Léo. E aí eu estava colocando a roupa neles, e o Cris, ele deve estar ouvindo lá em cima. Eu coloquei a blusa do Patriots nele. E é do Tom Brady. Aí eu falei, "Cris, você tá com a blusa do Tom Brady. It's so cool." Aí ele, "Sério?" Falei, "Aham." Ele ganhou vários campeonatos, todos. Eu acho. Todos. O negócio é... Eu sou cruzeirense, né, pessoal? Aí... I know.
Mas eu também vou no jogo do Galo, tá tudo bem. América, se você é americano, amém. Meu marido é vascaíno. Voltando pro Tom Brady. Vamos voltar pro Patriots. Aí eu falei assim, você tá com a blusa do Tom Brady? O Cris virou, ele tem 6 anos. Eu sou famoso! Aí eu, it's not about you. Mas na hora me deu um clique. Só porque ele estava com a blusa do Tom Brady. Ele, eu sou famoso! Eles adoram falar isso, né? Eu sou famoso em Essex. Eu falei, eu, seu pai, a gente te conhece, sua avó, e é isso. Mas não é sobre a gente. Não é sobre a gente. E isso é uma boa notícia. Não é que você não é importante, não é sobre você, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que, às vezes, eu não sei você, eu vou falar de mim. Eu me sinto tão inadequada. Quem já se sentiu assim? Inadequado. Tipo, não é para mim. Sério, Jesus, não, arruma outra pessoa. Tão frequentemente, a gente se sente inadequados para a obra de Jesus. Então, a notícia é boa. Não é sobre nós. Amém? É sobre Ele. E eu amo Atos. E Atos 12 é especialmente sensacional, porque é sério. Tá preso na cadeia e ser liberto por um anjo. Fala sério. Bro. Cadê a Nick? Bro. E a minha pregação hoje tem 3 pontos. E você pergunta, por que 3 pontos? É místico alguma coisa? Porque todos nós conseguimos lidar com 3 pontos. Certo? 3 pontos é fine. Se eu chegasse aqui e falar, a nossa pregação hoje tem 17 pontos. Metade ia falar, log off. Forget it. Né? Mas 3 pontos, gente. 1, 2, 3. Rapidinho. A maioria já ficou feliz. Tipo, vai ser rápido. Depois já vou pro hangout lá embaixo, que hoje tem hangout. Então avisa seu pai para não te pegar 9h30. Para te pegar só depois de 10h30. Também não pede para te pegar depois de 11. 11 tá fine. 3 pontos. 3 pontos é ótimo. 1, 2, 3, pum. Na hora que chega no 2, você, metade. Glória a Deus, tá acabando. Eu sei que você pensa isso. E eu sei que quando eu subo, você pensa, hoje vai ser longo. Porque eu amo pregar. Mas 3 pontos, Didi. 1, 2, 3. Rapidinho. Nem tão rápido, é rápido. Gente, vocês leram o texto com a pastora Johanna? Você viu o que está falando aqui? Em Atos 12. Foi o primeiro mártir a morrer. Tiago. Esse Tiago aqui é do Pedro, Tiago e João no barquinho. Cadê o pessoal da salinha? Pedro, Tiago e João no barquinho? Foi esse Tiago. O Tiago. Primeiro mártir da igreja a morrer. Agora, vocês perceberam que Tiago morreu. E Pedro? Pedro foi solto. Será que Deus é injusto? Você acha que Deus foi injusto com Tiago? Será que isso não passa na nossa cabeça na hora que a gente lê um texto desse e a gente vê, poxa vida, Tiago era discípulo, Pedro era discípulo. Por que Tiago morreu e Pedro não? Deus é injusto? Será que Deus falhou com Tiago? Será que Deus está falhando com você? Por que isso acontece comigo e não acontece com ele? Quem já pensou isso? Será que Deus foi injusto com Tiago? Porque ele morreu? Mas deixa eu te falar. A morte de Tiago não significa derrota de Cristo. E nem Pedro ser solto foi sorte. A morte de Tiago não significa que Cristo falhou. Tiago morreu para a glória de Deus. E Pedro foi solto para a glória de Deus. Tudo o que acontece na minha vida e na tua vida é para a glória de Deus. Mas não está parecendo. Porque eu estou sofrendo, porque está doendo. O que eu faço agora você não entende. Mas logo você vai entender. Cadê o Igor? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui está falando só as coisas boas? Não, todas as coisas.
A igreja orou. No verso 5, por favor. Quem está aí? Joshua? No verso 5, Joshua, fala que a igreja estava orando. No verso 15, fala que a igreja estava orando. Vocês acham que a igreja não orou por Tiago? Orou. Só que Deus sempre tem 3 respostas. Se você gosta de anotar, anota isso. Quais são as 3 respostas que Deus pode dar? Sim, não, espera. Tem hora que é mais fácil ouvir um não do que um espera. Espera é dureza. Não é, Bianca? Ah, espera. Não quero esperar. Sou sanguínea. Sarada. Mas, still. Deus tem 3 respostas. Sim, não, espera. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa da minha amiga Marcela, lá em Belo Horizonte. Estava a Marcela, o João, a Mari, o Felipe, o marido dela, e a gente estava comendo pizza, e a Marcela recebeu uma ligação, pedindo para a gente orar por um bebê recém-nascido que estava na UTI. E a gente parou tudo que a gente estava fazendo, e a gente foi orar por esse bebê. E eu lembro direitinho como se fosse ontem. Ela colocou um louvor do Diante do Trono, era a Ana Paula Valadão cantando Ele Me Ama, aquele que ela sai as melecas assim, mistura, que ela derrama no altar. Aquela adoração. Ele me ama. E ali a gente ficou orando uns 20 minutos por aquele bebê. E aí na hora que a gente parou de orar, todo mundo meio que parou junto, todo mundo ajoelhado. A Marcela olhou para mim, eu olhei para ela. E eu lembro que eu fiz assim para ela. Aí eu. No meu espírito eu entendia que aquele bebê não ia sobreviver. E na hora ela começou a chorar e meu olho encheu de lágrima. Aí eu falei, Marcela, não sei, eu tô com a impressão de que a gente tem que começar a orar por os pais, para consolo. Estou com a impressão. Na hora que eu acabei de falar, o telefone da Marcela tocou. Era a mãe. Soluçava, não dava conta nem de falar, o bebê tinha falecido. Deus falhou? Não. Em Apocalipse tem uma passagem que fala que a testemunha vai falar até que acabe o tempo dela. Eu e você temos um tempo certo aqui, não desperdice a tua vida com coisas bobas, com coisas passageiras. Foque no que é eterno. Não desperdice a tua vida com coisas da terra. Foca no céu. A nossa vida não acaba nem um minuto antes, nem um minuto depois do que Deus determinou, mas a gente não sabe quando vai ser. A vida é um sopro. A morte de Tiago não é que Deus foi injusto, não é que Deus não agiu, é que o propósito de Tiago havia terminado. Eu e você, a gente precisa parar com essa história de que Deus castiga. Quem já ouviu isso de mãe brasileira? Minha mãe está aqui, gente. Minha mãe chegou do Brasil ontem, glória a Deus. E quem já falou? Quem já ouviu da mãe? Deus castiga. As meninas. Gente, a gente precisa parar com isso. Não é como se Tiago tivesse feito tudo errado. Bom, vai morrer mais cedo. Não. A gente também tem que parar de pensar que porque a gente obedece a Deus, dá tudo certo. Não, eu vou ser obediente a Deus. Não é assim que funciona. Coisas ruins acontecem com o crente. No mundo tereis aflições. Quando passar pelo fogo, eu vou estar lá. Quando passar pelas águas, você não vai afogar. Então a gente precisa parar com esse jeito nosso de pensar. Ai, perdi o emprego. Deus está bravo comigo. Não. E nem porque você está andando na linha com Jesus, vai dar tudo certo. Amém? É engraçado, né? Deus castiga. Menos 20 lá fora. Quanto que é isso em Fahrenheit? Fala aí, bem frio. Fala aí, gente. Alguém em Fahrenheit? Negativo 11. Para vocês que são americanos. Aí as irmãs vêm para a igreja sem rure, os irmãos. Culto de sexta-feira à noite. Meu Deus.
Pastora Johanna, eu já olho assim, já fico fuzilando, porque eu sou mãe. Cadê sua blusa? Não, tá frio não. Tá não. Menos 20. Negativo 11. Aí, pega uma gripe, fica doente. Ai, Deus tá bravo. Satanás tá nervoso. Não, você não põe blusa no frio, igual sua mãe pede. Aí, você transa com a namorada. Vamos ver se esse menino para de falar. Você transa com a namorada, engravida. Ai, Deus me castigou. Não, estuda biologia. Consequência. Transa com a namorada, namorada engravida, Deus castiga a Aline. Cadê a Aline? Ela estava aqui agora. Aline, não é assim? Não estuda para a prova. Aí, chega na prova, tira nota baixa. Deus castiga. Nem precisa de Deus te castigar. Não é assim que funciona. A graça de Deus para mim, para você, em tudo que a gente faz. Deus não está bravo com você, para com essa ideia. Deus ama você. Ele quer cuidar de você mais que tudo. Mais que tudo, Ele te ama, para com isso. Ai, Deus está bravo comigo. Não, não está. Não está. Você tem um chamado único, Deus não é injusto. O teu chamado é único, o chamado de Tiago era um, o chamado de Pedro era outro. E deixa eu falar uma coisa que eu falei com o pessoal do Rise Up outro dia. Chamado não é videoconferência. Deus não vai fazer um Zoom call, chamar os seus amigos, falar aqui, pessoal, esse é o chamado que eu tenho para a Júlia. O que vocês acham? É assim que funciona? Não. Muita gente não vai entender o teu chamado e nem tem que entender mesmo. Chamado é pessoal, é você e Deus. Para de ficar comparando o que está acontecendo na vida do outro com a sua vida. Segue. Ele tem um plano perfeito para você. Aqui na terra as pessoas até falam, ai, ninguém é substituível, mas no céu, você é único. Para Deus, você sabia que agora, nesse momento, para Deus, é como se tivesse só você aqui? Você sabia disso? Com esse tanto de gente aqui, com esse tanto de gente no mundo. Agora, nesse momento, Deus olha para a terra e vê você como se fosse assim, você e Ele. Isso é lindo imaginar. Você é único para Jesus. A sua história, os lugares que você vai, as pessoas que você conhece, por onde você anda. Você não sou eu não vou onde você vai. Você carrega algo único dentro de você. Sabia? O teu testemunho, até as suas dores, as tuas feridas. Deus sara, cura para testemunho e glória dele. Você é único e precioso. E o teu chamado é único. Você é original. E esse é o primeiro ponto. Deus não é injusto. Mas Ele tem uma história única para cada um de nós. Amém? Segundo ponto. Primeiro ponto, Deus não é injusto. Ele tem algo único para você. Segundo ponto, e não é por causa dos seus pais. Cadê os filhos de pastores? Didi, Abraão, você é filho de pastor, 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 filho de pastor. A história dos teus pais não é a tua história. Deus tem algo único. E eu ouso a dizer que vocês vão mais longe do que seus pais foram. E vão. E olha que eles vão muito longe ainda. Gente, tem muito filho de pastor aqui, vamos aproveitar. Nunca fala assim, mas você, filho de pastor, não faça isso. Não faça isso com o neném. Você, filho de pastor, não faça isso. Ele é gente igual você. Você está dando todo o direito dele falar de volta. Você! Ok? Não faça isso com o filho de pastor. Não é legal. Pelo contrário. Ora por ele. A pressão é violenta. Primeiro ponto, então, Deus não é injusto. Ele tem uma história única para você. Amém? Segundo ponto. Nada
intimida Deus. Vocês viram o que estava acontecendo aqui? Tinha soldado. Aqui fala que o rei mandou 16 soldados para cuidar de Pedro. Pedro era o quê? Quem lembra? Pescador. 16 salgados. 16 soldados. Para um pescador? Porque eles sabiam que morto ressuscitava. Eles sabiam que pedra rolava. Mas eles não queriam confessar isso. Manda 16 soldados, 4 por noite, para ficar por conta de Pedro, um pescador desarmado. Gente, tinha um soldado de cada lado de Pedro. Imagina que eu sou Pedro, Alissa, acorrentada a um soldado aqui, Alissa, outro soldado aqui, Radassa. Agora eu aprendi o nome de vocês. Carol. E tinha mais 2 soldados na porta de Pedro, Carol. E ainda tinha uma porta de ferro. E mais soldado na cadeia. Impediu Deus? Não. A notícia é muito boa. Nada impede Deus de agir na sua vida. Nem seus traumas, suas feridas, suas dores. Posso falar? Nem o teu pecado impede Deus. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz enquanto ainda éramos pecadores. Gente, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Deus, Jesus, nunca teve problema com o pecador, gente. Nunca. Ele morreu pelo pecador na cruz. Sabe o que Jesus faz com o pecador? Ele ama. Sabe o que Jesus oferece para o pecador? Misericórdia, graça. É isso que Ele ofereceu por mim, por você. E oferece até hoje, porque senão ai de nós. Porque o dia que eu achar que eu estou all set, coitado de mim. Miserável homem que nós somos. Ou mulheres, whatever. Gente, Jesus nunca teve problema com o pecador. O teu pecado não impede Deus de agir. Às vezes você é um jovem, um adolescente que está aqui nessa noite em pecado. E você sabe disso, mas está difícil sair desse pecado. Isso não impede Deus de agir. Amém? Nada impede Deus de agir na sua vida. Nem eu e nem você. Eu acho linda a passagem de Lázaro. Como é que estava Lázaro? Morto. A Carol. Estava morto. E quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Ele o quê? Mas ele não estava morto? Gente, quando Deus fala, esquece. Ele é soberano. Ele é soberano. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa que a gente vive. O Espírito de Deus é poderoso para nos libertar da morte. Ainda mais do pecado. Sabe por que você não consegue ficar livre desse pecado? Porque você está tentando com a sua mão. E não é com a sua mão, é com o Espírito dele, é com a graça dele. É se rendendo a ele. Gente, se a gente conseguisse ficar livre do pecado por nós mesmos, a gente não precisava de Cristo. Todo mundo falava assim, estou livre do pecado. É assim que funciona? Não. É só com o poder do Espírito de Deus e é isso que Ele nos oferece. Deus não é injusto. Ele tem um chamado individual para você. Nada intimida a Deus. Nem soldado, nem porta de ferro, nem o teu pecado. Nada intimida Deus. Gente, eu amo a Bíblia porque ela é muito verdadeira. Tem hora que parece até que é zoeiro o que acontece aqui. Acho que a pastora Johanna até deu uma risadinha. A igreja orava. Vocês leram isso? A igreja orava fervorosamente. Põe aí o verso 14 e 15. Estou na página 2, Júlia. Fervorosamente a igreja orava. Mas a fé dos irmãos não estava lá essas coisas, não. Olha lá o que vai falar. A igreja orava. E conhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria,
Ela abriu a porta. Não, ela não abriu a porta. É o Pedro. Meu Deus, é o Pedro. É o Pedro. E deixou ele lá. Quem já fez isso? Empolgou. Na minha versão. Empolgou. De tão empolgada. Aí ela falou assim, gente, Pedro está lá fora. Sabe o que os irmãos falaram? Tá não. Não, põe lá, por favor. 12, Atos 12, 15. Ele está lá fora. Não, tá não. É o anjo. Gente, eles não acreditavam. Mas eles não estavam orando para isso? Mas a gente é assim. A Bíblia tem pessoas da vida real. Gente, isso aqui não é Avengers, não. O que não existe é os Avengers. Isso aqui todo mundo existiu. Pedro existiu de verdade. Eles eram pessoas igual eu e você. A gente precisa orar igual eles. Mas tem hora que isso acontece. Hoje, Posso falar? Hoje a Júlia chegou para mim me contando testemunho. Que ela foi curada, glória a Deus. E sabe aonde que a gente orou por ela? Quem estava naquele encontro das meninas pre-summer camp? Vocês lembram da gente orar pela Júlia lá? Ela foi curada. Gente, Deus age até hoje. A pessoa está doente, nós vamos orar aqui hoje. Seja curada em nome de Jesus, amém. Ela foi no médico, ela não tem mais nada. Glória a Deus, gente, é Jesus, Ele continua o mesmo, Ele não muda. Glória a Deus. Na hora que ela me contou, por que eu estou contando isso? Eu falei, não. Sério? Aham. Falei, verdade? Ela, verdade. Aí eu comecei a gritar e pular. Mas a gente é assim. Mas isso parou Deus? Não. Nada para Deus. Impossível é palavra da terra. Não existe essa palavra no céu. Isso é impossível. Não existe isso. No céu não existe essa palavra. Amém? E agora eu já estou na metade. Passando da metade. Primeiro ponto, Deus não é injusto. Ele tem um chamado único para você. Segundo ponto, nada intimida a Deus. E como vocês são jovens, eu quero focar no verso 11. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava ou falava. Gente, o que as pessoas falam de você não muda o que Deus vai fazer através de você. E nem na sua vida. Deixa falar. Agora eu sei que o povo judeu falava, não importa. Para de importar com o que as pessoas falam. Talvez você teve um passado horrível. Quem foi o único que teve passado bonito? Vocês já sabem. Satanás. Satanás é o único com passado bonito, gente. O que Satanás era? Anjo. Virou demônio. Levanta a mão aqui. Quem tem um passado lindo, que na hora que colocar no telão aqui, todo mundo vai ficar, nem o Léo. Porque o Léo pega as coisas escondidas e corre e vaza. Com menos de 2 anos, ele entra no escritório do pai dele, pega o mouse, rebentou um mouse da Apple. Passa no telão, Jesus. Aquela pouca vergonha, menos de 2 anos. Pega as coisas e vaza. Nem ele. Pergunta para minha mãe, mexe em tudo. Gente, com menos de 2 anos, ele pega as coisas e esconde atrás do sofá. Acredita, pastora Tamara? Gente, pastora Tamara também está aqui, esqueci de mencionar. Obrigada por ter vindo. Sempre uma honra. Quem aqui? Me fala, levanta a mão assim, Quem que eu posso passar no telão a tua história e a gente vai ficar assim, O Diegão. Coitado. Então passa, Jesus. Já pensou se acontece? Gente, o único que tem passado bonito é Satanás, que era anjo. Então para com essa história. Mas eles falam que eu sou galinha. Deixa eu falar. Você já mudou? Amém. Estou mudando. Amém. Mas continua mudando. Mas eles vão falar que eu isso, que eu aquilo. Deixa eu falar. O que as pessoas falam de você não impede Deus de agir. E nem quando as pessoas falam bem também não. Então, se você está impressionando demais os jovens à sua volta, mas lá no escondido, você está fazendo aquilo que você sabe, Deus também não vai nessa, não. Deus não é assim, não.
Deixa eu ver aqui o que os amigos da Marcela estão falando. Nossa, eles estão falando tão bem dela. Nossa, eles estão elogiando. Deus é assim? Ah, ele vai falar assim, ó, eles estão elogiando ela, mas eu sei o que você está fazendo que ninguém está vendo. Então não se iluda também, se você é popular demais aí entre os seus amigos e amigas. Mas lá no secreto, ó, tá arrebentado. Ele vê todas as coisas. Mas a notícia é boa, porque é a graça. A graça dele para nós. Enquanto há vida, há esperança. E se tiver algum morto aqui, a gente vai orar para ressuscitar. Que nós estamos nessa ousadia, nós estamos nessa pegada. A pastora Johanna me manda mensagem. E aí, tá empolgada pro camp? Super! Ela, eu também. Mais que vocês a gente está. Nós estamos com essa ousadia. Tem morto? Traz que nós vamos orar. E se não ressuscitar? Ressuscitou. Sou eu que vou fazer isso ressuscitar? Não, eu vou o quê? Orar. Deus resolve, o B.O. é dele. O que as pessoas pensam não muda. Deus não é injusto, Ele tem um chamado, um propósito único para você. Primeiro ponto. Segundo ponto, nada impede Deus de agir. E agora nós vamos para o último ponto. Tá acabando. Glória a Deus. Terceiro ponto é subdividido em 15 sessões. Vamos agora para o original, tô brincando. Adoro quando o povo fala isso. No original, fica tão inteligente, né? De vez em quando eu faço. É muito bom. Mas hoje eu não vou fazer, nós não vamos ler em grego. Terceiro ponto e último ponto. Deus sempre vai fazer a parte dele. Primeiro ponto, Deus não é injusto. Ele tem um propósito para você. Segundo ponto, nada impede Deus de agir na sua vida. Terceiro ponto, Deus sempre vai fazer a parte dele. Gente, o anjo chegou até Pedro, na cadeia. Ele estava algemado a 2 soldados. O anjo tirou a algema de Pedro, porque Pedro podia tirar a algema dele? Não. O anjo passou com Pedro pela primeira e pela segunda guarda. Foi ou não foi? Deus abriu primeira porta com sensor automático de presença. A porta de ferro, quando Pedro e o anjo passaram. Gostou da sonoplastia? Abriu. Nada disso Pedro podia fazer. O anjo levou Pedro até a rua. Nada disso ele podia fazer. Agora, presta atenção. O anjo pegou as coisas de Pedro. Falou, Pedro, cata aí seus trem. Versão mineira. Cata tudo aí, ó. Cata seus trem aí. Pena que eles e o Leandro não estão aqui hoje. Eles amam o meu sotaque mineirês. Cata tudo. Bora, Pedro. Bora, rápido. O anjo não pegou as coisas dele. Quem é responsável pelas tuas coisas é você. Quem é responsável por pegar a tua Bíblia e trazer para a igreja é você. Quem é responsável por vestir bem é você. Quem é responsável por vigiar a tua capa é você. O anjo carregou Pedro. Ai, Pedro, vou te carregar para fora. Anda, Pedro. Vamos? Bora. Apressa. Porque Pedro podia andar. Você pode andar? Então anda. Você pode falar? Então fala. Prega o evangelho. Você pode ler a Bíblia? Ninguém? Posso. Amém. Então lê. Você pode orar? Posso. Gostei dos meninos dos prospects, Diego. Então, ó. Pode. Então ora, então lê. Mas eu acho muito bom, gente, Pedro. Ele dormia demais. Vocês viram o que rolou aqui? Ele estava algemado. Ele ia morrer no dia seguinte, porque Herodes já tinha falado. E ele estava, Carol? Qual que é a mímica? Dormindo. Agora era dormindo, não estava morto não. Algemado. Tesouro. Um de cá, um de lá. E ele estava
dormindo. Eu conheço alguém assim, que dorme, sentou, dormiu. Eu não sou assim, não. Eu preciso de um aconchego. Aí, olha o que aconteceu, que legal. O anjo apareceu. Will, olha isso. No verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tchá! Isso acordou Pedro? Não. Lá está falando que o anjo teve que cutucar ele. Oh, acorda! Está escrito lá, ó. Gente, tem gente aqui que é igual Pedro. O anjo está lá, milagre rolando e a pessoa dormindo. Acorda! Acorda! Tem gente que Deus está manifestando poder na terra e você dormindo. Ou então fala assim, me acorda, anjo. Senhor, envia esse anjo para me acordar também. Porque funcionou com Pedro, funciona com a gente. Eu invejo o sono de Pedro. Mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Quem conhece a história de Noé? Noé tinha que construir uma arca. O que Deus mandou Noé fazer? Construir a arca. Que ele ia mandar o dilúvio e os animais. Imagina se Noé fica preocupado com a chuva. Imagina, Aline. Sei lá se eu vou construir essa arca. Eu nunca nem vi chuva. E se não chover? A gente é assim. Overthinking. O que não é pra gente fazer não é problema nosso, só obedece, só vai. Não era problema de Noé a chuva, era problema de Deus. Então ele obedeceu e construiu a arca. Imagina se ele ficasse pensando, como que esses animais vão vir? Não vai dar jeito isso não, vou construir essa arca não. Eu e você, Deus manda a gente fazer as coisas e a gente fica tão preocupado com o que não é responsabilidade nossa, tipo, Deus manda você orar para o jovem do seu lado. Aí você fala, eu não vou orar porque nada vai acontecer. É responsabilidade sua? Não. Gente, Deus nunca falha. Ele sempre vai responder. Talvez você não goste da resposta, mas Ele sempre vai te ouvir, sempre, sempre, sempre. A palavra de Deus fala que não existe nem céu muito alto, nem abismo muito fundo, nem lugar muito distante que Ele não te veja, Ele não te escute. Só obedece. Não liga para o que o povo fala. Igual Noé não estava nem aí o povo falando. Faça a sua parte. Deus faz a dele. E o anjo manda Pedro pegar tudo. Pedro, pega a tua sandália. Veste a tua capa. Porque nada fica para trás. Êxodo 10, 26. Quando Deus estava liberando o povo do Egito, do faraó, Moisés falou, nós vamos sair e nenhuma unha ficará. Quando Deus te tira de um lugar, quando Deus te tira de uma situação, e alguma coisa fica para trás, não fica lamentando. Porque tudo que é seu, Ele manda com você. Se tem amigos que ficaram para trás, deixa. Nicolas, eu sei seu nome. Se tem amigos que ficaram para trás, deixa. Ai, mas no Brasil eu tinha minha casa própria. Se Deus quisesse que você já tivesse uma casa própria aqui, nada impede o agir de Deus na hora certa. Você vai procurar o pastor Diego, a pastora Johanna e bum, vai acontecer. Em nome de Jesus, não fica pensando no que passou. Olha para frente. Olha para frente. Ai, mas isso ficou para trás. A minha família ficou para trás. As minhas roupas que eu tinha. Se era para você ter, veste a tua sandália, veste a tua capa. O que você tem é teu. Deus não deixa nada seu no caminho. Tudo que é seu, Ele cuida. Amém? Mas também, não brinca com Deus não. Que Ele sabe humilhar a gente. Deus, eu vou te falar, Ele faz umas coisas, tem hora que a gente fica assim, ok.
Não fica se achando. Fica se achando quando você ora, a pessoa é curada. Ah, faz isso não, crente. Faz isso não. Ah, porque quando eu ando a porta abre. Ah, porque quando eu prego. Ah, porque quando eu oro. Você não é ninguém não. Por isso que a gente ora aqui, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça. Eu me reduzo à minha insignificância, porque é Ele quem faz. Porque sim, na hora que precisou, a porta de ferro abriu. Mas a palavra também vai falar que quando Pedro chegou numa porta de quintal, ele teve que bater. Vai lá no verso 10. A porta abriu sozinha? Não. Pedro, não é sobre você. Ah, porque a porta de ferro abre quando eu passo. A porta de ferro abre quando Deus manda. Quando Deus tem que intervir, Ele vai. E Ele faz o sobrenatural. Tudo que você não consegue fazer, Ele vai fazer por você. Mas quando Ele não faz, você insiste. É isso que fala lá, ó. O verso 10. Verso 16, desculpa. Pedro perseverava em bater. Gente, persevera. Tem hora que é eu e você mesmo, é joelho no chão. É eu e você. E não se preocupe. Na hora certa ele vem. A palavra de Deus fala que Herodes já tinha determinado.